A paz de Jesus Cristo seja abundante sobre as nossas vidas. Hoje vamos continuar o estudo da salvação. Paramos falando a respeito do que é o pecado e vamos continuar falando um pouco mais sobre esse assunto, sobre o que é o pecado. E o pecado é rebelião, é desobediência, não fazer a vontade de Deus, mas principalmente o original, o significado principal segundo a língua hebraica no Velho Testamento, significa errar o alvo. E segundo a língua grega que foi escrito no Novo Testamento, é errar o alvo. O alvo do homem é Deus, ele foi criado por Deus e para Deus. É seguir a Deus, é fazer a vontade de Deus. É claro que Deus não criou robôs, deu escolha, deu assim, as pessoas têm a oportunidade de escolher onde quer ir, o que fazer, né? Mas assim, Deus lá no íntimo queria que, e isso já está cumprindo a partir da salvação que veio, e está crescendo, no íntimo é que o homem viva para ele, né? Correspondendo a esse amor infinito, esse amor que Deus tem por cada homem. E Jesus, como homem, nós sabemos que ele, ao encarnar, ele é o Deus encarnado, e é o Deus eterno, mas também é o homem perfeito, numa só pessoa. Ele deixou o exemplo para toda a humanidade. Ele viveu sempre escolhendo Deus, sempre indo na direção de Deus, sempre fazendo a vontade de Deus. Ele, ele foi completamente dependente de Deus e foi feliz vivendo assim. A felicidade do homem está em viver para Deus, porque ele foi criado para Deus. Então, o pecado é errar o alvo. Vamos ver a origem do pecado. Lá no livro de Gênesis, capítulo 2, vamos ler. Deus, ele, ele fez, né, o jardim na terra, o jardim do Éden, um paraíso, e lá no versículo 16 do capítulo 2, o Senhor Deus lhe deu esta ordem ao homem: de toda a árvore do jardim você pode comer livremente, comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Não coma, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E Deus tinha colocado lá a árvore da vida, que daria vida eterna ao homem, que é uma árvore que é um símbolo, é uma tipologia, né? É uma figura da pessoa do Senhor Jesus Cristo. E o homem, Deus falou para ele bem claramente, colocou ele no jardim para cultivar e para guardar. Ele deveria trabalhar, servir ao Senhor naquele jardim, né? Cultivar, plantar e guardar, proteger aquele lugar. Se Deus falou para guardar, é porque tinha um inimigo próximo, um inimigo que certamente, inevitavelmente viria, e veio. E veio através de uma serpente, né? O diabo, ele fez uma sessão ali espírita e entrou numa serpente. É o que diz aqui no capítulo 3, no versículo 1. Veja bem. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Fez uma pergunta. A mulher respondeu: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal, disse: dela não comereis, nem tocareis nele. Aqui a mulher acrescentou a frase: nem tocareis nele. Deus não disse isso. Para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Ele colocou dúvida naquilo que Deus falou, né? E nós sabemos que a Eva e Adão preferiram ouvir a palavra da serpente, do diabo, né, naquela serpente, do que a palavra de Deus. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal.
Então, ele jogou para o homem, para a mulher ali, né, no caso para Eva, depois, consequentemente, Adão pegou o fruto da mão de Eva e comeu. Ele jogou a dúvida e jogou a sua própria síndrome, a sua própria, a palavra síndrome, aquilo que estava dentro dele foi a causa da queda dele. Ele quis ser igual a Deus. Igual a Deus ninguém pode ser. Deus é único, só é um Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. E aí a mulher, veja aqui, vendo que a árvore era boa para se comer, ela teve o olhar dela para a árvore ela viu que aquela árvore seria boa para comer, teve um desejo na carne dela de comer aquele fruto. E aos olhos a árvore era desejável. Então, os olhos dela também viu aquela árvore como algo desejável. E dar entendimento. Então ela ficou assim, eu vou ser como Deus, semelhante a Deus, eu vou ter mais conhecimento do bem e do mal. E aí ela foi, tomou do fruto, comeu e passou, e deu ao seu marido, que também comeu. E aí o pecado entrou no mundo. Eles, Deus os julgou, os condenou, e eles foram, Deus falou, o dia que comer, morrerás. E morreu tanto no físico, como morreram espiritualmente, ficaram separados de Deus. Consequentemente, toda a humanidade passou a viver esse estado de morte física, morte espiritual, separados de Deus e julgados a viver para sempre separados de Deus, né? Mesmo depois da morte, aqui e depois da morte. E é interessante que aqui nós vemos nessa realidade aqui a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a soberba da vida, o que foi escrito por João para nós, né? Não ameis ao mundo nem o que há no mundo, porque o que tem no mundo, o desejo da carne, o desejo dos olhos e a soberba ou o orgulho da vida procede do mundo e não de Deus. E essas coisas vão passar, mas aquele que faz a vontade de Deus vai permanecer para sempre. E é interessante, a tentação que eles passaram é o que você e eu passamos nesse mundo. O desejo da carne, o desejo dos olhos e o orgulho da vida. E também foram as mesmas tentações que Jesus Cristo passou lá no deserto. Lembra? Ele teve fome. O diabo falou, se é o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. E ali foi a cobiça da carne. Ele falou, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Depois, levou ele num lugar alto e mostrou todos os reinos do mundo. E falou, se você prostrar e me adorar, eu te darei, porque me foi entregue, foi me dado. E ele falou, não, eu adoro somente a Deus. Isso é a cobiça, o desejo dos olhos, né? Ver tantas coisas, né? Tantas nações, cidades, povos, eu vou te dar a cobiça dos olhos. E depois a soberba, o orgulho da vida. Colocou ele no alto, ele esteve no alto monte também, né? Um pináculo, e falou, atira-te daqui, porque já está escrito, você não vai, os anjos não vai permitir que você tropece em nenhuma pedra. Ele falou, não, eu não vou fazer isso, não tentarei o meu Deus. Então ele não foi orgulhoso. E foi aí que entrou o pecado, as obras da carne, o amor ao mundo, que passou a estar presente em toda a humanidade, e a humanidade passou a precisar da salvação. Então, vamos terminar esse vídeo aqui, amanhã nós daremos continuidade a esse assunto, falando das tentativas humanas para alcançar a salvação e outros assuntos ainda sobre a salvação. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus Cristo.